No Salmo 51 e versículo 4, na parte B desse versículo, está escrito que tu tens razão quando me julgas, e está certíssimo quando me condena. Davi está direcionando essas palavras a Deus, por ele ter cometido erros, pecados, e ele está se retratando com Deus, dizendo a Deus que Deus tem sempre razão quando julga ele, e quando Deus condena, está certo. É isso mesmo, é isso mesmo. Deus tem sempre razão, Deus tem sempre razão. Muitas coisas acontecem em nosso meio, mas essas coisas são permitidas por Deus. Deus é que permite. Tem as coisas, agora permissão não é a mesma coisa de que é vontade de Deus. Então, permissão, mas é permissão de Deus, mas é vontade de Deus. Nós queremos, muitas vezes, achar um culpado para as coisas do mundo. E muitas vezes, nós queremos culpar Deus. Por exemplo, querem culpar Deus pelas guerras do mundo. Querem culpar Deus pela fome da África, especificamente, e também do mundo. Querem culpar Deus pelos estupros de crianças. Muitos dizem: como é que Deus fica olhando? Porque diz a palavra que Ele está olhando, Ele conhece e Ele vê todos. Como que Ele fica olhando para umas crianças sendo estupradas e não faz nada? Como que Ele fica olhando para as crianças na África passando fome no mundo todo e Ele não faz nada? Como que Ele vê as guerras matando pessoas inocentes e Ele não faz nada? Queremos culpar Deus, sim, mas Deus sempre tem razão. Quem é que pode contradizer a Deus? Quem é que pode? Qual advogado que vai convencer que Deus está errado, meus irmãos? Como? Nós não sabemos o que nos aguarda depois de uma curva perigosa, que a gente não tem a visão. Deus sabe o que está depois da curva, e nós nunca, e a gente não sabe. É por isso que nós precisamos conhecer o caminho de Deus, seguir a Deus, porque Deus conhece o caminho do homem. E o que Ele quer para o homem? Ele quer para o homem coisas boas. Ele quer que os homens sejam felizes, não tristes, angustiados, porque foi assim que Ele criou o homem. Lembra do jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam ali? Deus o visitava à tarde e conversava com eles. Eles estavam felizes, eles tinham a proximidade com Deus. Mas o que aconteceu? O pecado, a desobediência tomou conta do ser humano, e isso afastou nós de Deus. E se nós estamos afastados de Deus, nós precisamos chegar para perto de Deus. Mas isso não pode ser feito por nós mesmos. Então o próprio Deus é que nos chamou para perto dele. Como? Através de Jesus Cristo. Ele enviou Jesus, e Jesus aqui mostrou quem Deus é. E Jesus aqui escolheu 12 discípulos e ensinou. Jesus pregou o reino de Deus.
Jesus fez milagres que nenhum outro fez. Jesus ressuscitou e ele mostrou quem Deus é. Se nós conhecemos a Deus, nós conhecemos através do seu Filho, Jesus Cristo. E depois disso tudo, ele foi entregue aos soldados romanos, e ele foi morto, e foi pregado numa cruz, e ele disse: está consumado. O que ele veio fazer aqui? Morrer pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. E depois de 3 dias, aliás, antes disso, ele foi sepultado. Depois de 3 dias ele ressuscitou. Ainda passou aqui 40 dias na terra, ensinando os discípulos. E depois ele subiu de onde ele tinha vindo. Ele foi para o céu. Hoje se encontra à direita de Deus o Pai. Ele é o nosso advogado. É Ele que é nosso advogado. Então que nós possamos entender isso e receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, e ser grato em nosso coração. Sejamos gratos todos os dias em oração a Deus. Não sei qual se você conhece ou já ouviu falar de Jesus, mas é um homem excepcional. Ensinou o que é o amor, ensinou o que é cuidar realmente das pessoas, o que é sofrer por cada um, porque o futuro nos aguarda. Um paraíso cheio de maravilhas, sem dor, sem luto e de grande gozo. Se você crê nisso, você terá isso, em nome de Jesus. E Deus, Jesus e o Espírito Santo é testemunho do que eu estou falando é verdade. E você vai comprovar isso naquele dia. Amém.